O Alvinegro Praiano volta a campo sábado às 6h30 contra o Avaí na Vila Belmiro, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol, que estava aqui destacando o Lucas Lima pela brilhante participação nessa partida, né, Juan? Pois é. 2-0 é uma boa vantagem para o jogo da volta na capital, jogando lá na Arena do Corinthians. Pois é, boa noite, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. Uma excelente vantagem, né, Irineu? Se a gente ainda vê que, levar em conta que o principal artilheiro do Corinthians desde a saída de Guerreiro e Sheik, o Luciano, ele está machucado, infelizmente, e vai estar fora aí de 6 a 8 meses, o Corinthians não tem atacantes e o Corinthians vai precisar marcar gols na Arena Corinthians. Então, para o Santos foi um excelente resultado. Claro, não está garantido. O Corinthians, a gente conhece aquela torcida, ela realmente empurra a equipe e o Corinthians vai para cima e se de repente marcar um gol, tem chance de empatar e virar o resultado. Então o Santos precisa ter cuidado. Agora é um excelente resultado, até porque não tomou gol em casa e o Santos vai como favorito para essa partida. Mas o Corinthians... Porque jogou bem também o Santos, né, Juan? Não é só o resultado de 2-0. Irineu. Eu até comentei isso com você também. Eu fiquei surpreso com a postura do Santos, né? Que foi para cima do Corinthians e... Uma excelente partida. Se no primeiro, para o torcedor que não assistiu a partida e para os outros telespectadores que não viram o jogo, para ter uma ideia do domínio do Santos de meio de campo e a forma como anulou o Corinthians, se o Dorival tirasse o Vanderlei no primeiro tempo e colocasse o Neto Berola, não ia fazer a menor diferença. A bola não chegou no gol do Santos. E foi o que motivou as principais reclamações para cima do Corinthians, foi que o Corinthians, ele não, ofensivamente, não funcionou. O Santos anulou. E antes que alguém critique Elias, Renato Augusto e o próprio Jadson pelo mau desempenho, vale destacar, Irineu, como Renato e Thiago Maia jogaram nesse meio de campo do Santos. Com exceção dos que brilharam, né? Do Lucas Lima, que se falou muito, mas quando... Eu ia até perguntar isso para você, se o Lucas Lima foi o destaque do jogo, né? O nome do clássico. Claro. Mas o Thiago, como você destacou, o Renato também fez uma belíssima partida, né? Já vamos falar do Lucas Lima, né? Esse meio de campo, eu acredito o seguinte, quando os dois volantes funcionam bem, todo o time joga bem. A zaga joga sem grande pressão e o ataque consegue trabalhar. E esses dois jogadores, principalmente no primeiro tempo que o Renato estava com o fôlego em dia, jogaram muito, anularam o Corinthians. E aí, claro, o Lucas Lima brilhou, que é o que se espera dele. E eu acho que vale destacar também, Irineu, ele foi convocado recentemente e geralmente o jogador muda um pouco, principalmente quando é convocado e depois quando tem a experiência na seleção e volta. Nesse primeiro teste, o Lucas Lima passou com nota 10. Mesmo convocado, ele jogou extremamente motivado. Nós vimos as assistências, cansamos de ver essas assistências ao longo do dia, mas fora isso, ele jogou demais, uma partida brilhante. E essas duas assistências que deram certo, ele ainda fez outras, uma que o Cássio interviu muito bem, uma outra que também não concluiu em gol, mas uma partida brilhante do Lucas Lima. Eu sempre faço umas críticas ao Lucas Lima, porque eu acho que a partida como ele fez contra o Corinthians, ele tem que fazer muitas vezes para que a gente se empolgue, como já se empolgou com o Ganso certa vez, com o Diego, com o Robinho e outros craques que passaram recentemente pelo Santos. Mas ele está num caminho muito bom e eu tenho certeza, se ele continuar nesse caminho, aí sim eu acho que ele vai merecer tudo o que se espera dele. É a primeira grande temporada que ele está fazendo. A gente torce para que continue, para que ele seja um grande nome no futebol brasileiro, estamos precisando, mas ele ontem foi realmente o nome do jogo, deu gosto de ver o que ele fez e, claro, os atletas que jogaram com ele, Marquinhos Gabriel, que entrou muito bem também. Bom, outro time paulista que entrou em campo ontem pela Copa do Brasil foi o Palmeiras, que jogando em casa, de azul, bateu o Cruzeiro por 2-1. Cleiton Xavier e Rafael Max marcaram para a equipe da capital e Leandro Damião para o Cruzeiro. O Palmeiras parecia o Cruzeiro parecia o Palmeiras nesse jogo, né? Se chegasse meio desatento na frente da televisão, eu confesso que eu vi um pedacinho do jogo, eu fiquei meio perdido no princípio. Pois é, né? Uma aposta do marketing do Palmeiras de jogar todas as partidas em casa na Copa do Brasil de azul, mas contra o Cruzeiro não precisava, podia ter mudado essa regra. Jogar de verde, né? Pois é, vamos manter as tradições, às vezes o marketing não pode superar a tradição, em certos momentos, que acho que o dinheiro no futebol está faltando, então toda iniciativa é válida. Mas o Palmeiras, Irineu, e aí levando em conta o que aconteceu com o Santos na Vila, o Palmeiras sim abriu espaço para o Cruzeiro poder jogar, esse gol do Cruzeiro dificulta demais a partida para o Palmeiras. O próprio técnico Marcelo Oliveira destacou que preferia ter ganhado de 1-0 e não ter tomado gol em
casa do que 2-1. 1-0 em Minas Gerais, quem passa é o Cruzeiro. Então ficou muito complicado para o Palmeiras. O Palmeiras oscilou em campo, o Leandro Damião marcou um gol pelo Cruzeiro que a gente não viu nem próximo a isso aqui no Santos, mas o grande destaque da partida, Irineu, foi um lance que não estava previsto, um encontrão do Dudu após um encontrão. Atropelamento, né? Pois é, derrubou. O Dudu atropelou o Vanderlei Luxemburgo. Pois é, a gente tem as imagens aí, o jogador do Cruzeiro desloca ele cai em cima do técnico Vanderlei Luxemburgo e o Vanderlei estava desatento, com a mão no bolso, quase não consegue se proteger, fraturou um dedo da mão, vai ter que sofrer uma cirurgia, mas o que mais irritou o técnico Vanderlei Luxemburgo foi o grito da torcida do Palmeiras no lance, como se tivesse sido um gol. Você pode entrar aí assistindo aqui com a gente ou até depois na internet. O grito que a torcida do Palmeiras dá é impressionante, parecia ser um gol. E estava lotado o estádio, 28 mil pessoas, e chamou bastante atenção. E o Vanderlei ficou chateado com isso na entrevista, também falou, porque ele tem história pelo Palmeiras, conquistou títulos importantes lá, mas faz parte, né? Não é assim mas pro Cruzeiro não ficou tão ruim, Irineu, e a gente sabe também que o Cruzeiro em mata-mata, a torcida lota, o Mineirão vai estar lotado e vai ser um grande jogo. E só um destaque, Irineu, a diretoria do Palmeiras decidiu aumentar um pouquinho o ingresso, aproveitar essa partida de mata-mata e fazer uma arrecadação maior, para você ver como são as coisas. Foram menos torcedores do que está habituado aí, e a renda acabou sendo menor. Quer dizer, se tivesse mantido o ingresso, o mesmo preço do ingresso do Brasileirão, o Palmeiras teria feito mais dinheiro. Então é como a gente fala, às vezes as ações de marketing elas precisam ser bem estudadas e às vezes a ganância acaba fazendo a gente perder dinheiro, né? Bom, só para constar, o São Paulo entra em campo daqui a pouco às 9h30 contra o Ceará no Morumbi, também pela Copa do Brasil. Mas vamos falar agora de segunda divisão do Campeonato Paulista. O Jabaquara tem um jogo importantíssimo no domingo em casa contra o Taboão da Serra. A partida será disputada às 10 da manhã. O Jabuca vai completo? Tem alguma informação, algum desfalque? Qual a expectativa para essa partida? Olha, Irineu, uma informação interessante e até parabenizar o Axel, não pelo trabalho dele em campo, mas o Axel, o filho dele é estudante de jornalismo aqui na universidade, está ajudando na cobertura dos jogos. Estava conversando com ele antes de começar, ele ajuda na cobertura dos jogos, tanto no portal como na TV. Hoje ele está fazendo pela TV no Espaço Unisanta. Eu perguntei para ele, quem melhor para falar da expectativa do jogo do que o próprio filho do treinador. Aliás, ele tem ido super bem nessa cobertura. Ele falou que não tem desfalque, que o pai dele está bem confiante e que a equipe não tem nenhum desfalque. Ainda destacou que um atleta que treinou com o Axel na base, Wesley, um nome bem diferente. Wesley, com M no fim, assim, bem emblemático, lateral, treinou com o Axel na base, foi uma das descobertas do Axel. Até vale destacar isso, né, Irineu? O Axel trabalhou muito na base do Jabaquara e os jogadores saíram e alguns estão retornando, mas todos passaram pela mão do Axel na base. E foi o time que ele montou profissional que vem fazendo essa campanha maravilhosa na segunda divisão. E ele tem mais esse reforço desse lateral para essa segunda fase, mas ele conta com os principais jogadores dele para esse jogo. O Jabaquara já teve um retrospecto bom com o Taboão da Serra, né? Você até já falou aí. Empatou em 0-0 e venceu fora por 2-1. E venceu fora. Uma equipe conhecida para deslanchar nessa segunda fase, já iniciar com uma vitória. São seis partidas em casa, são 12 no total, né, Irineu? Então, vale destacar que é tudo ou nada, né, para o Jabaquara. Tem que ir para cima, torcida tem que ir lá comparecer também, prestigiar, né, torcedor, pois é, até o da Portuguesa ir lá ajudar, porque geralmente no Jabaquara... Do Santos e todo mundo tem que ajudar o Jabuca agora. E lembrar só que o VT desse jogo você confere à 13h aqui na programação do próprio domingo da Santa Cecília TV. Juan, obrigado, pela sua participação. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, meus amigos do Caderno Regional.